Não lute contra as mudanças. O sol se põe e se levanta dia após dia. As sementes são regadas e delas começam a nascer plantas. Essas plantas vão crescendo, dão os seus frutos, porém logo se secam as folhas e elas ficam totalmente diferentes do que eram, para depois de um certo tempo recomeçarem todo o ciclo de crescer os frutos novamente. Os rios se enchem, correm e sempre correm na mesma direção, para frente, todos os dias, sem falta. Os bebês nascem sabendo apenas expressar suas necessidades por meio de uma das únicas coisas que eles conseguem fazer com a pouca idade que têm: chorar. 2 anos depois, ou até menos, algumas palavras começam a sair de suas bocas: mamãe, papai, sim, não. E quando você menos percebe, aquele bebê se tornou uma criança que se expressa, que tem sua personalidade e suas próprias vontades. A vida é assim, ela vai acontecendo, os dias vão passando, o tempo vai acabando e as coisas vão mudando. Tudo muda, inclusive você. Faça um pequeno esforço mental e tente se lembrar de como você era há 10 anos atrás. Ao refletirmos sobre nós no passado, sentimos como se estivéssemos vendo uma pessoa totalmente diferente, não é mesmo? Mas não, é você, esse é você. Só que é você mudado. E por mais que você tente lutar contra isso, você vai continuar mudando. Olá, eu sou o Edivaldo Oliveira e hoje eu quero falar sobre mudanças aqui no Minuto Reflexão de hoje. Sobre a luta que muitos de nós tentamos travar contra o tempo e as suas mudanças. Se inscreva aqui nesse canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos momentos de inspiração e autoconhecimento. Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com a mudança, e isso é super compreensível, até mesmo porque algumas mudanças são muito impactantes e parecem aquele momento em que você sai de uma sauna quentinha para entrar debaixo de uma ducha de água muito gelada. Porém, existem algumas mudanças que são mais progressivas, mudanças que vão causando um efeito que não é perceptível enquanto elas estão acontecendo. O seu temperamento, por exemplo, eu tenho certeza de que se você já foi uma pessoa muito explosiva, que brigava com todos o tempo todo e sempre estava disposto a falar o que se passava em sua mente, independentemente se isso fosse machucar alguém ou não, hoje em dia, após aprender com alguns dos seus muitos erros, eu tenho certeza que você está mais sereno, está agindo com menos impulsividade e consegue manter o seu equilíbrio mesmo diante das situações estressantes pelas quais você passa. E eu também posso presumir que você, que antes aguentava tudo calado, reprimia tudo aquilo que você sentia e nunca falava quando algo o estava incomodando, agora já consegue se expressar mais, consegue dizer não, mesmo que com um certo peso na sua consciência. E veja bem, essas mudanças não aconteceram do dia para a noite. Elas foram progressivas, foram acontecendo na sua vida por causa das diversas situações que você experimentou. Porém, tem algumas mudanças que aconteceram conosco ao longo do tempo e que volta e meia nós lutamos contra elas. Por exemplo, existem certos tipos de assunto que já não te interessam mais como antes. Porém, você se vê cercado de pessoas que só falam disso. Então você precisa manter uma pose de interesse, sendo que nem ali você gostaria de estar. E mais, existem alguns círculos de pessoas, ou somente algumas pessoas em específico, com as quais você não se identifica mais. Aquelas pessoas que antes te faziam bem,
mas hoje te causam um incômodo, causam até mesmo uma certa ansiedade em você, todas as vezes em que você precisa se encontrar com elas. Ou seja, os seus sentimentos sobre essas pessoas, sobre esses círculos sociais e sobre esses assuntos mudou, pois você mudou. Mas você não quer aceitar esse fato, seja por medo do que vão pensar, seja por uma tentativa de não magoar as pessoas com o seu afastamento, ou até mesmo pelo fato de que, ao se afastar, você tenha medo de não conseguir explicar o motivo de ter se afastado para essas pessoas. Mas eu vou te dar um conselho hoje. Não lute contra as mudanças que estão acontecendo, principalmente aquelas que você já percebeu há tempos. Nós achamos que todo mundo vê o que a gente vê, que todo mundo sente o que nós sentimos. Acreditamos que todos estão olhando para nós o tempo todo, com um caderno na mão, anotando cada um dos nossos erros cometidos, cada uma das vezes em que nós fomos incoerentes com aquilo que falamos e cada uma das vezes em que nós caímos em um erro do passado. Mas a verdade é que as pessoas não estão agindo assim. Todos os seres humanos que você conhece estão pensando exatamente a mesma coisa nesse momento. Estão lutando contra as mesmas mudanças, pelo medo do que os outros vão pensar. E veja bem, você pode estar incluído nesses outros que eu citei. A vida é um rio que corre para frente, e quem tentar se segurar para não seguir o fluxo natural, até vai conseguir por um tempo, mas logo o seu braço vai se cansar, e você vai perceber que todo esse esforço foi em vão. Algumas mudanças simplesmente acontecem, e algumas são necessárias de acontecerem. Aceite isso cada vez mais, e você vai conseguir viver de uma maneira mais serena e mais tranquila. Seja real. Autenticidade é uma palavra que vende muito nos dias de hoje, pois todos nós queremos ser autênticos e nos sentir únicos. Mas acontece que, por buscarmos isso a todo custo, acabamos caindo numa cilada e começamos a viver uma vida onde fingimos ser autênticos e únicos, quando na verdade nos sentimos apenas como mais um no meio da multidão e nos sentimos sozinhos e desvalorizados. Quanto vale a sua personalidade? Se você consegue dar um valor, um preço a ela, ou se ao menos cogitou fazer isso quando ouviu essa pergunta, saiba que isso não é um bom sinal. Quando pensamos em ser autênticos e naquilo que em nós revela a nossa personalidade, automaticamente começamos a pensar no nosso estilo de vestir, nas coisas que possuímos que apontam para o nosso gosto musical, o nosso gosto por filmes e séries, ou até mesmo para a nossa fé. Estamos tão acostumados a atrelar a nossa personalidade a objetos e coisas fúteis que nem nos damos conta de que fazemos isso com os outros. Ou vai me dizer que quando você vê uma pessoa toda vestida de preto, com uma camisa, com um crucifixo, por exemplo, você pensa, veja só, uma pessoa indo para a igreja? Não. Logo deduzimos que aquela pessoa gosta do escuro, gosta das trevas. E às vezes concluímos até coisas bem ruins sobre uma pessoa, só por aquilo que estamos vendo. O ditado que diz assim, quem vê cara não vê coração, precisa ser levado mais a sério por alguns de nós, pois de fato acreditamos que dá para concluir o que uma pessoa é com base em coisas muito supérfluas. Mas veja, ao fazer isso com os outros,
você acaba fazendo isso consigo mesmo e reduz a sua personalidade a coisas que qualquer um pode adquirir em qualquer lugar. Não é de admirar que muitas vezes você olha para dentro de si e não consegue gostar daquilo que vê, não consegue admirar a si mesmo, porque você acredita que sua personalidade está reduzida a futilidades. Mudando a sua forma de enxergar as pessoas, é bem provável que você mude a maneira com que você olha para si mesmo. Criamos uma régua para medir e julgar as pessoas, sem nos darmos conta que essa mesma régua é usada contra nós o tempo todo, pois nos prendemos a esses conceitos que criamos dentro da nossa cabeça. Solte hoje essa régua, e só de não julgar quem passa por você, você já vai sentir uma pressão a menos em seus ombros, pois automaticamente você vai começar a sentir que também não estão a te julgar o tempo todo. E assim vai se sentir cada vez mais confiante e mais confortável em ser autêntico e permitir que a sua personalidade apareça, ao invés de se reduzir a coisas banais. Você pode ser autêntico, mas somente se deixar que os outros à sua volta sejam autênticos também. A saudade, o perdão e a cura. Antes de qualquer coisa, eu queria começar dizendo que essa reflexão que eu estou prestes a fazer pode até soar um pouco específica para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que se surgiu essa ideia e essa vontade muito grande de refletir sobre isso, é porque com certeza alguém será ajudado através desse vídeo. Essa é a tradução de uma pequena música chamada Mother. A palavra significa mãe e é da cantora Kacey Musgraves. A canção é um pouco mais de 1 minuto e vai estar nos comentários e na descrição dessa reflexão, para quem quiser ouvir. A música diz assim: cheia de empatia, estou sentindo tudo, o peso do mundo nos meus ombros. Espero que minhas lágrimas não te assustem. Elas estão apenas saindo. É a música em mim e todas as cores. Queria que não vivêssemos. Gostaria que não vivêssemos tão longe uma da outra. Eu só estou sentada aqui pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da minha mãe. Mãe. E ela provavelmente está lá, sentada, pensando sobre o tempo que está escorregando e sentindo falta da mãe dela, mãe. Bom, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa canção, eu senti meus olhos lacrimejarem e a minha voz embargou. Eu acredito que essa cantora conseguiu colocar em poucas palavras um sentimento que todos nós já sentimos, tanto aqueles que já perderam suas mães, quanto aqueles que ainda as têm. E esse tipo de sentimento nem nos invade só por causa das nossas mães. Pode ser por causa dos nossos pais, nossos irmãos, amigos, ou por qualquer outra pessoa. A saudade que mais machuca é aquela que vem seguida do arrependimento. Quando nos lembramos de um dia feliz, por exemplo, um dia qualquer, mas que foi marcante na nossa infância, onde nós saímos, fizemos várias coisas e fomos a muitos lugares. Esse tipo de memória nos causa uma sensação boa. E mesmo que possa sim trazer uma certa melancolia, pois parece que saudade e nostalgia sempre vêm carregadas com uma pequena dose de tristeza, ainda assim nos deixam felizes. Mas e a saudade daqueles momentos em que nós gostaríamos que tivesse sido diferente? Saudade de conversas onde nem tudo que estava no nosso coração foi colocado para fora, nem todo o nosso amor e nossa gratidão foram expressados,
e nem todo o nosso verdadeiro sentimento veio à tona. E talvez, quem sabe, somos assim por causa da nossa criação, mas a gente se esquece às vezes, né? Nossos pais também tiveram pais, nossos amigos têm outros amigos, nossos familiares têm outros familiares. E assim é a vida. Cada um teve a sua criação e cada um sabe o tamanho da sua saudade, dos seus arrependimentos e da sua dor. A saudade causa em nós uma dor muito profunda e sufoca a nossa garganta com tudo aquilo que nós não conseguimos dizer, principalmente sobre aqueles que já se foram, aqueles que não podemos mais ver e que só podem ser visitados em nossas memórias mais preciosas. Porém, muitas vezes ficamos assim, como a música descreve, sentados, sozinhos, pensando em alguém que sentimos falta, sentindo aquele peso estranho e por algum motivo desconhecido, nós simplesmente não conseguimos entrar em contato com essa pessoa. E não pela falta de acesso a ela, pois hoje com o celular tudo ficou mais fácil, mas sim por uma sensação de que talvez essa não seja a coisa certa a se fazer. Ou com medo de incomodar, ou com receio de que vocês nem tenham sobre o que conversar e a ligação possa se tornar constrangedora. Mas tem algo que eu tenho praticado em minha vida, que é a celebração e a apreciação das pessoas que estão à minha volta. Quem dera se pudéssemos viver fazendo visitas frequentes na casa das pessoas que amamos, com bastante tempo, sem nos preocuparmos, e quem dera as nossas casas sempre estivessem prontas para receber a todos. Tem dias que tem mais vasilhas na pia do que pensamentos na nossa mente, não é mesmo? Mas apesar de tudo isso, de toda essa saudade que cria em você uma culpa, respire fundo nesse momento. Não se culpe pela falta de contato com algumas pessoas, pois talvez você estivesse realmente precisando de um pouco mais de contato consigo mesmo. Porém, depois da saudade, vem o perdão. E esse perdão você pode dar a si mesmo. Se perdoe por ter sido ausente às vezes, se perdoe por ter sido incompreensível e se perdoe por ter se afastado de vez em quando para aliviar a tempestade de pensamentos que te perturbavam. Você é um só. A vida é uma só. E por mais que queiramos fazer tudo e ver todos, não dá. Então, quando estiver presente, faça aquele esforço extra e esteja mesmo presente. Olhe nos olhos, aproveite os momentos e os guarde para os dias em que essa sensação ruim voltar. Não fique apenas sentado em sua tristeza, sentindo saudade. Vá atrás das pessoas. As convide para tomar um simples café que seja, e mesmo que não haja assuntos, deixe o momento existir. Deixe ele fluir de forma natural. E agora, após perdoar a si mesmo, vem a cura. A nossa alma é bem parecida com o nosso corpo. Precisa de cuidados. Pode se machucar. Alguns machucados são tão fortes que nos deixam cicatrizes. E o mais importante, ela muda com o tempo. Mas com o perdão que você dá a si mesmo, você garante que a sua alma mude para melhor e pode começar a viver uma nova vida a partir disso. Quando tiramos esse peso em excesso dos nossos ombros, percebemos que não éramos os únicos a nos sentirmos assim e que de fato todos vivem cheios de culpa o tempo inteiro. Quem sabe você não pode se tornar o tipo de pessoa que alivia as cargas das outras, que as ajuda a enxergar a vida por outra perspectiva e as faça entender que o perdão que damos a nós mesmos pode ser transformador. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. A música vai estar aqui nos comentários e na descrição desse vídeo, como eu havia falado. E olha, eu espero de verdade
que você esteja se sentindo mais compreendido, mais acolhido e mais motivado. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários: minha alma está curada.